A psicologia analítica de Carl Gustav Jung não é apenas uma teoria sobre a mente humana. É um convite para uma das viagens mais profundas que um indivíduo pode empreender: o processo de individuação. Enquanto a psicologia clássica de sua época focava em patologias e traumas, Jung olhou para o futuro da alma, questionando como um ser humano pode se tornar quem ele realmente nasceu para ser. O que é a individuação? Em termos simples, a individuação é o processo de diferenciação psicológica que tem como objetivo o desenvolvimento da personalidade individual. É o tornar-se ou a realização do seu self si mesmo. Não se trata de tornar-se perfeito ou um super-homem egóico, mas sim de tornar-se inteiro. E acreditava que passamos a primeira metade da vida construindo um ego forte, adaptando-nos à sociedade e cumprindo papéis. No entanto, na segunda metade da vida, surge um chamado interno para integrar as partes negligenciadas da nossa psique. Os protagonistas da psique. Para entender a individuação, precisamos conhecer os personagens que habitam nosso inconsciente. O processo consiste em dialogar com essas figuras e integrá-las à consciência. A persona, a máscara social, a persona é a face que apresentamos ao mundo. É necessária para a sobrevivência social, o uniforme do médico, a postura do professor, a etiqueta do convidado. O perigo da individuação começa quando nos identificamos excessivamente com a persona, acreditando que somos apenas o cargo que ocupamos ou a imagem que projetamos no Instagram. O primeiro passo da individuação é reconhecer que a máscara não é o rosto. A sombra. O tesouro escondido no escuro. A sombra contém tudo o que o ego rejeita: nossos impulsos negativos, desejos reprimidos e fraquezas. No entanto, Jung foi enfático ao dizer que a sombra também guarda potencial criativo e vitalidade. O encontro, confrontar a sombra, é o trabalho de aprendiz na individuação. Sem integrar o que negamos em nós mesmos, projetamos esses defeitos nos outros, criando conflitos externos que são, na verdade, espelhos de nossa guerra interna. 3. Anima e ânimas. O contraponto sexual. Jung observou que cada homem possui um elemento feminino interno, anima, e cada mulher possui um elemento masculino interno, ânimas. A anima no homem está ligada à sensibilidade, intuição e vida emocional. O ânimas na mulher está ligado à lógica, ação e firmeza. Individuar-se exige que o indivíduo pare de buscar sua cara metade apenas no mundo externo e reconheça essa polaridade dentro de si, alcançando o equilíbrio entre o sentir e o agir. O mapa da jornada. A individuação não é um caminho linear, é espiral. Passamos pelos mesmos problemas várias vezes, mas em níveis de consciência cada vez mais profundos. O chamado e o despertar, geralmente, o processo começa com uma crise. Jung notou que muitos de seus pacientes na meia-idade sofriam de uma perda de sentido. O que funcionava aos 20 anos, sucesso financeiro, status, família, já não preenche o vazio. Esse vazio é o self batendo à porta da consciência, pedindo para ser reconhecido. O confronto com o inconsciente nesta fase. O indivíduo começa a prestar atenção aos seus sonhos, atos falhos e sincronicidades. O ego, que antes se achava o senhor da casa, percebe que é apenas um pequeno barco em um oceano vasto, o inconsciente coletivo. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Código G1. O papel dos símbolos e dos sonhos para Jung. O inconsciente não fala português ou inglês. Ele fala em símbolos. Durante a individuação, os sonhos funcionam como bússolas. Eles não escondem a verdade como Freud sugeria, mas a revelam de forma metafórica. A análise dos sonhos permite que os conteúdos da sombra e do ânimas, sejam trazidos à luz. Se você sonha recorrentemente com uma figura ameaçadora, pode ser a sua sombra pedindo integração. Se sonha com um guia sábio, pode ser uma manifestação do self indicando o próximo passo. O self, o centro da totalidade, o objetivo final da individuação, é a constelação do self. O self é o arquétipo da ordem e da totalidade, frequentemente representado em sonhos por mandalas, figuras divinas ou pedras preciosas. Diferente do ego, que busca controle, o self busca significado. Quando o ego se alinha ao self, o indivíduo experimenta um sentido de propósito que transcende as circunstâncias externas. Você não se torna melhor que os outros, mas torna-se mais autêntico, menos propenso a seguir a massa e mais capaz de suportar as tensões da vida. A importância social da individuação. Pode parecer que a individuação é um processo egoísta,
voltado apenas para o eu. E Jung argumentava o contrário. Uma sociedade composta por indivíduos que não conhecem sua própria sombra é uma sociedade perigosa, propensa ao fanatismo e à busca de bodes expiatórios. O indivíduo que passou pelo processo de individuação é 1. Menos suscetível à manipulação. Ele conhece suas motivações profundas. 2. Mais empático. Ao reconhecer sua própria escuridão, ele para de julgar severamente a escuridão alheia. 3. Em contribuidor único, ele oferece ao mundo algo que só ele possui, em vez de uma cópia de padrões sociais. Conclusão. Uma tarefa para a vida toda, a individuação, nunca termina. É um processo dinâmico que exige coragem para enfrentar o desconhecido e honestidade radical para admitir quem realmente somos. Não é um caminho de luz constante, mas um caminho de integração das sombras, para que a luz possa ser mais verdadeira. Como dizia Jung, não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Ao abraçar esse processo, deixamos de ser meros passageiros da biologia e da cultura para nos tornarmos coautores da nossa própria existência. Esse tema é vasto e toca em muitos pontos práticos do nosso dia a dia, desde como lidamos com relacionamentos até como enfrentamos crises profissionais.